Já começou impressionando o anime da Elfa. Quem que começou impressionando o anime da Elfa? Tem como impressionar um anime? Que se for do português! Vamos lá, Marco Abreu Frieren. Mandando sua pedrada, bora. Caso, esse momento eu fiquei meio preocupado, eu admito. No anime, eles colocaram um extrazinho que, nossa, fez muito mais sentido o que ela falou. Tem um pedacinho a mais no mangá que eu não sei porque eles não colocaram. Nossa, que cena linda. Então é outra cena que me chamou muita atenção. Muito boa a estreia. Calma aí. Muito boa estreia, hein, Marcola? Muito boa. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo. Dessa vez comentando uma das primeiras Calma. Tô de bom humor. 1,25, vai. estreias da temporada de outubro de 2023, Frieren, que era um dos animes esperados da temporada, inclusive estava também na minha lista de apostas, e começou muito bem, já lançando 4 episódios de uma vez, o que ajuda também a causar Você acertou, Marcola. uma impressão maior, e caramba, a nota dele, que ele já conseguiu no Anime List até o momento que eu fiz esse vídeo, também. O brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda, o povo brasileiro que mora debaixo da ponte, o povo brasileiro... Porra de nota normal, mano. Porra. Também dá a impressão de que a maioria das pessoas que assistiu essa estreia gostou bastante 10 mil users, porra. do que viu. Inclusive, o mangá da obra tá à venda no Brasil. O link pra ele tá na descrição do vídeo. Esse vídeo Sabe muito, tá? Porra, sabe muito. Cadê meu link? Matheus, meu link. aqui eu vou dar uma geral sobre o anime que eu achei desses primeiros episódios e também as cenas Caralho, QR Code isso mesmo? Porra, esse moleque é muito gênio, mané. Caralho. Vocês compram muito mangá? na descrição do vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou dar uma geral sobre o anime que eu achei desses primeiros episódios e também as cenas que mais me chamaram a atenção. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você tem vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Ou primeiras impressões aí dos novos animes da temporada. Pô, mas agora parando pra pensar, né? Pela quantidade que ele tem de gente que vê os vídeos, sei lá, 50, 60 mil. Se todo o vídeo dele, 1%, 1% até muito, né? 0,5% comprar no link dele, fudeu, né? A sinopse resumida seria basicamente as aventuras de uma elfa, acompanhada dos discípulos de 2 conhecidos dela, na jornada dela para derrotar o rei demônio que aconteceu no passado. Ela tá em busca de reencontrar um cara que morreu, fazia parte desse grupo, só que para isso ela entra numa jornada aí que deve durar uns 10 anos, junto aí desses 2 outros personagens. E a gente vai Até porque se sair soft porn coreano em mídia física, eu teria que voltar a comprar acompanhando as aventuras deles, que quadrinho. incluem várias reflexões dela sobre coisas do passado, lembranças, e também o desenvolvimento do personagem para ela mesma, que tem uma percepção muito diferente das pessoas normais quanto ao tempo, por ela ser uma elfa. É uma das histórias que mais foca nesse aspecto. Que não é só, eu vivo muito mais, não. Tem várias noções, percepções, e também como eles veem as coisas, até a própria morte, que é um pouco diferente das pessoas, devido a essa longevidade absurda deles. E bom, a história tá mega bem animada. Qual é, Marco? Calma aí. Graças a Deus isso não tem em outro lugar. Muito bem dirigida, tem várias melhorias em comparação ao original, que eu vou citando durante o vídeo, algumas delas bem legais, e tem cenas muito lindas e marcantes. Todo episódio tem pelo menos uma cena dessas. Os 4 primeiros episódios não chegaram no personagem masculino, que é um dos principais aí também. Assim que ele entrar, ele vai virar um membro permanente do elenco. A Open já deixa bem claro isso. E é o cara, obviamente, pra se chipar com a maga humana. Então o que é um pouquinho de romance permanente do elenco? A Open já deixa bem claro isso. E é o cara, obviamente, pra se chipar com a maga humana. Então o que é um pouquinho de romance? Vai ter que esperar esse cara aparecer lá pra... Pô, Marco, você... Na moral, 2 minutos e 40. Você já precisa me dar esse spoiler? Eu não queria esse spoiler. Eu queria... Precisa desse spoiler? Precisa? Não é pra falar dos episódios que saíram? Você precisa estragar a minha... Porra, a minha alegria com esse anime? Anime bom tem romance hétero? É exatamente isso, mano. Episódio 5 ou 6. Mas, em geral, uma excelente adaptação. Eu gostei muito do que eu vi. Ele quer romance? Eu também quero. E é bem escrito, o que é uma raridade. Tem vários animes legais, divertidos e tal. Que isso? Que... Marco Abreu. Marco Abreu. Vai ter que esperar esse cara aparecer lá para episódio 5 ou 6. Mas, em geral, uma excelente adaptação. Eu gostei muito do que eu vi. E é bem escrito, o que é uma raridade. Tem vários animes legais, divertidos e tal, mas nem sempre a escrita é aquelas coisas. Aqui não, os diálogos são muito bons, te fazem pensar, refletir. Marco Abreu. Ué, eu não sei nem o que clicar aqui. Se você sair do personagem, como é que eu faço? Mais uma coisa é verdade, tá?
Ah, quando a gente tava assistindo aqui, eu e o Matheus, alguém falou assim, nossa, o Marco não vai gostar desse anime. Eu falei, isso é anime Marco Abreu. Ele vai gostar sim. É muitos anos acompanhando o mestre, né, cara? Você tem que conhecer um pouco, né? Você tem que conhecer os seus heróis. No caso, a história é muito bem feita. Então, quando você nota esse tipo de coisa, acontece de vez em quando, vale a pena. Exatamente. Porra, a história é muito bem escrita. É muito boa. Vale a pena. Porra. Análise. É análise. Isso aqui é análise. Valorizar. E fora isso, tem todos os outros aspectos que eu adoro. Que é boa animação, trilha sonora bem utilizada, direção. Então, muito legal. Não que o mangá não seja ótimo também, mas o anime tá tentando entregar a experiência do mangá um pouco aprimorada até, em alguns É exatamente isso que eles querem. sentidos. Então, eu aprovo demais quando isso acontece. Então, eu indico com certeza darem uma chance, mas não é aquela história mega movimentada. Tem um pouco de ação aqui e ali. Tem eles derrotando, por exemplo, um demônio que foi selado no passado. Mas é um anime que tem Slice of Life também misturado. Uma sensação de eles derrotando, por exemplo, um demônio que foi selado no passado. Ele mete muito louco, né, cara? Ele mete muito louco, mano. Ele já meteu a imagem da opening que não tem a ver com a luta que apareceu. Ele mete louco, né? Caralho. Passado, mas é um anime que tem Slice of Life também misturado, uma sensação agradável que te deixa relaxado assistindo, que é muito legal. É. Mas não é apreciado por todo mundo. Tem gente que quer aquele anime sangue nos olhos, ação sem parar. Não é esse tipo de anime aqui. Eu até me surpreendi que teve, no caso, uma estreia com uma avaliação tão positiva, porque esse tipo de anime, geralmente, o pessoal não valoriza tanto. Não que ache ruim, tem vários animes desse tipo, com excelentes avaliações, mas não são animes que costumam chamar tanta atenção. A gente teve até um caso desse durante esse ano, um anime de drama, que é um negócio que também não chama tanta atenção geralmente, não que fique impopular, mas longe de ser um mega hit, costumeiramente. O Oshinoko quebrou isso, mas... Calma, Marco, calma. 138 mil, cresceu bastante, né? O Shinoko já vai pro caralho, né? A 666 mil. estreia dele quebrou o recorde do Mario Melissa de uma nota que o anime já chegou. No caso, a nota dele desceu depois disso, porque não conseguiu manter o nível da estreia, que foi, nossa senhora. Mas ainda assim, ele causou um burburinho aí e realmente virou um mega hit do ano. No Japão não parava de vender, o mangá ficou o ano inteiro praticamente. No caso, entre os mangás mais vendidos lá. Então, realmente foi um fenômeno. O Freedom também passou por isso, né? Já tem vários volumes estão entre os mais vendidos, né? No negócio, ainda mais pra um drama, que é um tipo de coisa que geralmente não consegue alcançar esse tipo de coisa, foi surreal. Então tem gente cogitando se Freedom vai conseguir a mesma coisa. Caso ele vai virar um grande hit também, mesmo sendo um tipo de história que tem uma pegada muito forte no Slice of Life, que geralmente não atrai tantas pessoas. Não vira mainstream, como muita gente fala. Pô, isso não é verdade, cara. Quantos animes vocês conhecem? Olha só, hein? Quantos animes vocês conhecem que são Slice of Life e são gigantescos? Tem uma porrada. Tem uma porrada de Slice of Life que é gigantesco. Pode ir no Xixi Barakamon, porra. Olha, é possível, mas ele tem menos chance em comparação ao Oshinoko. O impacto do primeiro episódio de Oshinoko é muito maior nas pessoas. E no caso, a relação com o Keion não existe? personagem também, de querer ver a vingança dele depois daquilo que aconteceu. Enquanto aqui é uma história mais relaxante, que não tem um grande objetivo final. São abordagens muito diferentes. Mas sim, pode ficar popular. Foi uma excelente estreia que causou um ótimo sentimento na maioria das pessoas. E sim, merece uma chance. Só vai com a expectativa correta. Eu passei a expectativa correta naquele vídeo de apostas, mas ainda assim vai ter gente que, eu pensei que era um negócio movimentado e tal. Eu falei 10 mil vezes que não era isso. É uma aventura com ação Slice of Life. Momentos de vida cotidiana, umas missões bem simples lá que eles fazem, nada demais, mas cheio de momentos marcantes, que é uma das coisas mais atrativas. Você fica no episódio na expectativa de ver qual vai ser a cena marcante bonita que vai ter nesse episódio. Ai, que palavras fortes, cara. Você assiste o anime, caralho, que biquinho, E obviamente, esperando a cena marcante. Cara, isso é muito pensamento rede social, sabe? Tipo, não tem uma... A mensagem não é o pensamento do início até o fim, é tudo picotado, sabe? Parece que tá assistindo um anime todo picotado. Muito esquisito. Tipo, fica só esperando um momento catártico, vamos dizer assim. Que inclusive é um pensamento bem ocidental. Se alguém um dia disser pra um arco que uma história boa não precisa ter catarse, fudeu, tá? Você está sendo elitista? Porque eu quero saber o início e o fim? Qual é a ideia? Desculpa, então. Desculpa, até porque... Não, mas aí também tem o título já é o português 2, né? O que eu tô falando aqui, né? vai vir uma história bacana por trás, vão botar uma mega animação. Então tem essa cena aí, por exemplo, que é da árvore, que foi linda pra caramba. Tem a cena das flores também, do episódio 2. Tem várias cenas... Mas eu não tô falando especificamente do Marco, não. Eu tô falando só que eu acho esquisito. Tipo, eu entendo você gostar do TikTok. Mas o TikTok, ele é um vídeo
que tem início, meio e fim. Só que muito rápido, início, meio e fim. Mas não é, tipo, todo picotado, sabe? Tipo, não é uma história toda picotada. Tem uma piada, tem um punch, tem alguma coisa. Tá ligado? Agora, eu assisti algo esperando só um momento especial. Isso é esquisito, me soa muito esquisito, entendeu? Mas explica muita coisa. Lindas, no caso, durante o anime, que é um dos incentivos. Qual cena linda, e no caso, qual reflexão, qual memória ela vai ter, no caso da aventura dela, pra derrotar o Mao nesse episódio. É uma das coisas interessantes aí a ficar na expectativa. Mas quem espera um negócio que causa uma emoção tão grande quanto o primeiro episódio de Oshinoko, não. São coisas diferentes. Até porque aquele primeiro episódio foi feito realmente como um episódio solo enorme. É um filme, basicamente. Sim. Enquanto aqui, eles só soltaram 4 episódios de uma vez. É totalmente diferente. Não foi feito pra parecer um filme dividido em 4 partes nem nada, são só 4 episódios soltados tudo de uma vez só. O que ajuda isso? Você cria uma ligação maior com os personagens principais, entende melhor eles e tal, gosta deles mais fácil, porque tem mais tempo pra isso, em comparação a quando só tem um episódio. E muita gente vê, não achei tão legal assim, dropa. Mas já tem 4 episódios, aí a pessoa vê tudo de uma vez, aí, comecei a... Esse argumento não faz muito sentido, porque se você não gostar, como ele é de episódio, se você não gostar do primeiro episódio, você só não vê os outros, né? Mas saiu 4. Foda-se que saiu 4, se eu não gostei do primeiro, eu não vou continuar assistindo. Esse argumento não faz muito sentido. Tanto que o primeiro episódio ele é bem fechadinho, né? Tipo, tem uma história exata. A gente vai tratar, essa história vai tratar disso aqui. Episódio bem fechado. Então, esse argumento não me convence muito. gostar a partir desse episódio, por exemplo, entendeu? Então ajuda com certeza. Mas realmente comparar a quando fazem um episódio só, gigantesco, Ainda não viu? Pô, Guia, só vai, velho. É muito bom. e no caso modelado pra funcionar como um episódio só, aí é um negócio totalmente diferente que o Oshinoko fez. Então até a comparação ficou meio difícil, por causa devido aos modelos. De qualquer forma, a história é muito boa, eu indico demais a darem uma chance. E agora eu vou comentar aí de alguns momentos marcantes pra mim, durante esses primeiros 4 episódios. Não tem nenhum spoiler absurdo, mas alguns, que no caso não querem saber nada, podem se incomodar, embora eu tenha botado uns exemplozinhos aí. E obviamente vou comentar também alguns acréscimos, retiradas de coisas meio estranhas que eles fizeram. O último episódio, episódio 4, tem um pedacinho a mais no mangá. Porra, muito triste, velho. Muito triste isso. Eu entendo que tem apelo, talvez tenham pessoas que nunca vão ler o mangá, mas querem saber como é que é. Tem esse nível de curiosidade. Eu entendo isso. Eu entendo esse nível de curiosidade que talvez as pessoas tenham. De tipo, mas no mangá é diferente. Mas cria uma parada de subproduto muito chata, cara. Não é um subproduto? É um subproduto, de certa forma. Mas, cara, poxa, tem tanta identidade esse anime. Foi feito com tanto cuidado. Pô, foi pensado tanto, velho. Que, poxa, dá até uma tristeza, velho. Papo reto. Dá até uma tristeza. Nossa, por que tiraram essa cena do mangá? Pô, mano, desculpa, foda-se, cara. Foda-se, é outra mídia, cara. Caraca. Que eu não sei porque eles não colocaram, porque daria um encerramento bem melhor do que aquilo que eles fizeram. E bom, no primeiro episódio teve 4 partes que me chamaram a atenção. A primeira delas é quando a Frieren volta da jornada dela de 50 anos, encontra os amigos mais velhos, e aí acaba levando eles lá pra ver a chuva de meteoros, num local que ela prometeu 50 anos atrás, que seria melhor que o local que eles viram naquela época. E bom, ela leva eles basicamente pro topo de uma montanha, muito bonito, tá o céu aberto, porque eles estão mais alto, mas é isso no mangá. No mangá foi só isso. No anime, eles colocaram um extrazinho que, nossa, fez A câmera gira, né? muito mais sentido o que ela falou. Porque eles colocaram um lago. E aí o lago vira um espelho d'água. Pô, não. Viu? O bom do Marco é que ele sempre prova, a cada vídeo, ele sempre prova que essa porra de ficar comparando mangá e anime é uma idiotice, cara. Não acrescenta em absolutamente nada. Nossa, o mangá só mostrou um quadro. Mas olha o anime, ele mostrou um espelho d'água. Muito mais sentido o que ela falou. Porque eles colocaram um lago. E aí o lago vira um espelho d'água pra chuva de meteoros. Então fora a chuva ser muito bonita, estar no local alto, ainda tem um lago ali pra refletir a chuva de meteoros. Aí sim! Agora parece um local muito melhor do que o que eles usaram da última vez. Então foi uma melhoria muito legal que eles fizeram em comparação ao mangá. Outra cena muito bonita é quando a Frieren chora da morte aí do Rimmel. Ele já mais velho e tal, pelo menos conseguiu. Tem mais uma aventurinha de uma semana ali com eles, viu aquela chuva de meteoros. Até agradece a Frieren por isso, foi muito bonito. E acaba morrendo. E a Frieren se emocionando
Caso, até porque ela geralmente não faz isso. Ela é um tanto quanto apática às coisas, até pela longevidade dela, da percepção diferente das coisas. Então ela é meio fria até. Embora seja uma boa pessoa, você vai notando isso ao longo dos episódios. Mas ela chorando aí, sem entender, porque até ela mesma tá chorando porque ela tá triste. Já que ela nem conhecia tão bem ele, ela só conviveu com ele por 10 anos. Ela fala isso, porque 10 anos pra ela é nada. Mas pra gente é um negócio absurdo. Então tem esse contraste aí. É bem legal de pensar a respeito. Mas a cena tá chorando. Cara, você pode dizer que dá uma ideia. É que, enfim, não vou dar. Eu tava assistindo com quem eu tava aqui quando assistiu com o Matheus, já ouviu o que eu vou falar aqui. Mas o mangá todo, o anime todo, nesses primeiros quatro episódios, quer mostrar um grande contraste entre essa eternidade que ela tem e o quão finito são essas pessoas com quem ela tem essa relação. Então faz sentido ter aquele lago para ser um reflexo de algo que eles não vão ter mais a oportunidade de ver e que ela vai ver várias vezes, como se estivesse olhando no espelho, porque ela não sente que o tempo passa, vai estar vendo sempre uma coisa. Então tem um porquê tá ali, mas não é um porque tem um acréscimo. Nossa, tem um buraco ali, é tipo um espelho, sabe? Porra, isso aí é só o que você tá vendo, caralho. Porra, se fosse só um buraco ali, um laguinho refletindo, não faz diferença nenhuma, cara. Tá ligado? Pô, mano, não é possível, velho. Nossa, melhorou muito o mangá. Daí só faltou Por quê? Porque tem um buraco. bem triste por trás. Caso esse momento eu fiquei meio preocupado, eu admito. Até porque eu colocado o Evan Cal, que é bom nas trilhas sonoras. Ele fez a trilha sonora, por exemplo, de Vault Evergarden. Calma aí. Mas a cena tá chorando aí, só faltou uma trilhazinha bem triste por trás. Tá, vai, foda-se, preferência. Mas esse momento eu fiquei meio preocupado, eu admito. Até porque eu colocado o Evan Cal, que é bom nas trilhas sonoras. Ele fez a trilha sonora, por exemplo, de Vault Evergarden. E aí não usar aquelas trilhas sonoras bem marcantes com um cara desse por trás, pelo amor de Deus. Porque as Vault também tinha várias trilhas muito marcantes que tinha nos momentos tristes. Aí nesse Sim, era tão triste que eu dormia. momento aí, ó, meu Deus do céu, eu fiquei preocupado, porque eu achei que ia ser daqueles diretores, não, bota todo mundo aí, mesmo tendo um compositor bom pra caramba atrás. Felizmente não foi o que aconteceu. Logo depois, a Freedom parte, vai embora, na jornada dela aí, e aí entra. Inclusive, uma das piores coisas desse anime é a trilha sonora. Porque esse cara é muito ruim, velho. É só 90% das trilhas desses primeiros 4 episódios é música. Ele entrou no YouTube e escreveu música épica de aventura. Aí ele pegou o link e jogou lá e botou aí. Nada é muito marcante, sabe? Tipo, obviamente eu tô sacaneando, mas nada é muito marcante. Parecem músicas muito que você já tá acostumado quando você tá assistindo esse tipo de anime, sabe? Nada muito... Isso quer dizer que é ruim? Não. Combina com a atmosfera e tal. Mas nada muito marcante, sabe? A música não tem A música, ela não quer engolir. Porque quando você coloca uma música muito alta e tal, você tenta manipular um certo tipo de... Você tentar passar pro público um certo tipo de sentimento com a música. Quando a música é muito triste e tal. Então você tá tentando aquela manipulação que o Marco falou que ele gosta, né? Eu adoro ser manipulado. Então, nesse caso aqui, desse anime, ele é muito mais visual, por isso tem tanto plano aberto, tipo esse aqui, pra mostrar as coisas e tal. Então ele é muito mais contemplativo. E aí, quando uma coisa é mais contemplativa, o silêncio faz muito sentido, né? Em vários momentos o anime vai deixar a cena andar mais um pouco, aí depois que ele corta, tipo, não fica picotando tanto. Então tem todas essas questões que fazem com que colocar toda hora uma música triste para reforçar não faça muito sentido. Até porque ela tá passando por um processo onde ela tá começando a perceber que essas vidas se acabam e os relacionamentos também são importantes e tal. Então, tudo isso também ajuda a não ser tudo muito melodramático, tipo como o filme Clique, que eu usei de brincadeira da vez que a gente tava assistindo aqui os episódios, entendeu? Que tudo tem que ser muito mega dramático e tal, pra forçar você até o fim. Sente esse sentimento aqui que eu tô tentando passar pra você. Não, aqui é muito pelo contrário. Entra uma música muito marcante atrás.
Eu fiquei tão aliviado nessa parte. Fiquei, isso! Ufa! Vamos usar a trilha do cara. E tá muito boa, inclusive. Então foi uma cena que me chamou a atenção. No mangá é só ela indo embora, enquanto no anime é ela indo embora e começam a mostrar o cenário. Fazem todo um extra ali que dá uma grandiosidade maior à despedida dela. Então, muito bacana. Outra cena que chama atenção é o finalzinho com a garota. Esse tipo de... Cara, eu vou reclamar sempre, velho. Esse tipo de reclamação, não... esse tipo de... Nossa, fez uma ceninha mais cara. Não faz sentido, velho. Pelo amor de Deus, cara. É a natureza das coisas. Todo vídeo ele pode falar isso. Tal cena foi aumentada. Tal cena foi aumentada. Qualquer anime a cena vai ser aumentada, cara. Não faz sentido, mano. Porque a gente não sabe do que ela é capaz. Só que aí a garota pega e mete um mega raio lá que quase acerta a pedra. E é pequenininha, então ela tem mega dom pro negócio. Então é uma cena que, eita, te impressiona. E bom, no episódio 2, teve a cena dela conseguindo realizar o que ela queria, ela destruir a pedra. Que tivesse mostrado em detalhes, por causa da cena mostra ela realizando magia e depois corta. A cena dela falando que tinha conseguido o mais rápido possível aquilo também, no caso antes. Que o cara que adotou ela morresse. Foi muito bonita. Mas o destaque do episódio é o final. Onde eles estão procurando aquela flor rara pra colocar a volta da estátua lá do Rímel. A história da estátua ficou muito engraçada, ele posando lá pra ela e tal. Tem uns trechos muito engraçados. Mas a outra tá querendo desistir até porque eles estão há meses ali. E isso é um negócio muito interessante, a percepção de tempo. Porque pra ela é um saco, eles estão ali há meses procurando um negócio. Só que pra Frieren, ficar anos procurando não tem nada demais. Pra ela é um tempo que não é dispersado porque ela tem muito tempo. Então essa percepção de tempo que a gente vê o tempo inteiro, principalmente por ela ter uma humana com ela, é um negócio muito legal. E bom, valeu a pena eles ficarem lá porque eles acabaram encontrando. E o momento que eles encontram as flores é lindo pra caramba. Eles falam que eleva, caso, mostrando ela por trás também com aquelas flores. Eles detalham as flores ainda, aquele campo de flores. Nossa, que cena linda! Então é outra cena que me chamou muita atenção. E os diálogos também são ótimos em geral. A reflexão dela também, lembrando do passado. E não tem como chipar esses dois. Porque nesse episódio tá começando a chipar muito ela com o Rímel. E honestamente... O cara já morreu, isso é o passado, Marco. Calma aí. Ela parece apaixonada por ele. Aí é só porque você quer, né? Aí é só porque você quer. Ela só começou a pensar... Ela só começou a realmente ter algum sentimento por eles... Porque ela viu ele morto, cara. Pelo amor de Deus, gente. Só que, de novo, ela tem aquela dificuldade de demonstrar as emoções dela e tal, não é o forte dela. Mas a impressão que eu tenho é que toda essa jornada dela vai ser pra ela notar, pra ela descobrir esse sentimento e acabar chegando até o objetivo, que é falar com o espírito dele, que a gente vê aí no final do episódio 4. Ela parte de uma jornada de 10 anos pra isso, pra rever ele, o espírito. E eu acho que vai ser ela se confessando no final. Ela se confessando pra ele e tal, botando pra fora, só óbvio que não pode ficar junto, ser feliz e tal, mas ainda assim ela vai desenvolver esse sentimento, ela vai evoluir, e aí vai se declarar. Tá, pode ser isso, por quê? Porque a jornada dela é pra conhecer ele, né? Ah, a gente passou 10 anos, eu não conheço ninguém e tal. Então ela pode ter sim isso, porque ela tá tentando conhecer ele, enfim, e aí no final... Depois de conhecer ele, que ela não conheceu durante esses 10 anos, ela fala, nossa, eu poderia ter me apaixonado por ele, mas se chegar no ponto de falar, agora eu sou apaixonada por ele, vai ser um pouco esquisito, né? Ia ser um pouco esquisito. Pro cara porque ela era apaixonada, só que nunca tinha notado que era esse sentimento, mas passa... Assim, ela tá muitos passos atrás disso aqui nesse momento, né? Porque... Ela tá no ponto de que eu tive uma grande aventura com essa galera e eu não sei quem são essas pessoas. Então são muitos passos atrás, né? Não é completamente descartado, né? Impressão honesta, que elas vendo os flashbacks aí, desses 4 primeiros episódios. E bom, vai seguindo aí, o episódio 3 foi eles derrotando o demônio lá que tem o selado. É interessante a reviravolta aí do negócio do tempo, porque o cara tinha uma magia absurda de forte, só que em 80 anos os humanos desenvolveram habilidades que conseguiam barrar aquela magia e conseguiram até recriar a mesma magia. Então o cara que era overpower no passado já não é mais tão overpower no presente. Então foi muito legal o que eles fizeram ali, eu achei bem bacana a reviravolta que criaram. E também o garoto, que a Frieren conheceu no passado, ele é mais velho agora. Inclusive a cena é muito engraçada, porque ele vai tentar ver debaixo da saia dela. É assim que, no caso, ele foi marcado na memória dela. E aí tá o Rímel revoltado lá, porque ele queria fazer isso também. Então tô falando, tem até uma leve comédia romântica ali no negócio todo. Então parecia realmente que os dois se gostavam bastante. O Rímel, na verdade, o tempo inteiro dá a entender que ele gostava muito dela, mais até como amiga. Só que... ele com ela, realmente. Devido ao problema de diferença de raças e essa longevidade, é um negócio complicado de se desenvolver. E ao mesmo tempo tem também o fato de que a própria Frieren tem dificuldade também de entender esse sentimento e tal, então ter uma relação dessa com ela seria complicado. E bom, no episódio final, aquela cena que revela que ela era, na verdade, aprendiz da maga lendária humana, que era uma maga lendária no passado, foi muito boa também. Você não espera isso.
Então a revelação é ótima, e que ela previu também que a Frieren ia voltar ali, pra aquele local. No caso, muitos anos atrás ela fez essa previsão, e ela até reclama, como é que você sabia disso? E aí a cena dela abrindo a árvore, se revelando o livro lá, que é o livro lendário dessa maga. Muito bonita a cena, com a trilha sonora por trás, que cena legal. Então, todo episódio tem uma cena marcante, uma cena legal pra você ver. Isso já, no caso, sobe pontos com certeza. Então, por mais que você esteja, a história não é tão interessante, mas você fica na expectativa, pô, qual vai ser a cena legal que eles vão mostrar. Viu o que eu tava falando? Agora provou meu ponto. Não sei quem foi que falou ali, falou Milton. Viu como é que prova meu ponto? Não consegue enxergar uma mensagem que a obra possa ter, porque não enxerga a obra como do início, meio e fim. Fica procurando só pedaço. Parece que tá sempre procurando a dopamina, sabe? Não consegue. Tipo, cena bonita. Nossa, gozei. Aí fica lá, vai, eu gozei. Sabe? Não consegue aproveitar o que tá assistindo, velho. É um bagulho assustador, mano. Assustador, velho. Caraca. Aí o que é o vídeo? O vídeo é narrando o que aconteceu. Por quê? Porque a impressão que tem do anime é só, nossa, vi isso aqui, nossa, que legal. Tem algum problema isso? Não tem, mas porra. Esse episódio. E, bom, nesse livro aí tá esse negócio sobre ver os mortos e também o local onde ela conseguiu isso, que foi o Castelo do Maú, o local, a área lá do Castelo do Maú. Então agora ela vai partir de uma jornada de 10 anos aí aproximadamente, que foi o tempo que eles demoraram pra chegar lá, no caso, quando ela tava com os amigos dela no passado, pra poder rever o rímel. Então tudo que ela faz, na verdade, parece ligado aí de alguma forma. Até o hobby dela, de ficar coletando magias bobinhas. Mas eu acho que os vídeos do Marco são muito repetitivos há muito tempo, porque ele tem um certo tipo de gosto, né? Eu gosto de mulher loira. Tanto que a gente sabe. Quem assiste o vídeo dele sabe, tá ligado? Então você fica meio que familiarizado. Talvez seja até de meio... Eu acho que talvez no início tenha sido não intencional, mas agora realmente, com certeza é uma coisa intencional. Que... eu gosto de mulher cabelo comprido, eu gosto de romance, eu gosto de música. Então quando a pessoa vai assistir ao vídeo do Marco, ela já sabe o que ele vai dizer. De que sentido? Que ele vai falar da música, se ele gostou ou não. E aí, a grande discussão no vídeo dele é: gostei ou não gostei de tal coisa. Sabe? E aí entra numa coisa que hoje, cara, entra no negócio da análise imparcial. Porque se você tá falando de música, você tá falando de cenas que eu gostei, cenas que eu não gostei, sabe? Vocês entendem onde eu quero chegar? Não tá dizendo porra nenhuma. Tá falando só gostei ou não gostei. Mas no fim não tá dizendo porra nenhuma. Sabe? Eu não tô... Não tá desafiando em nada quem tá assistindo. Não tá chegando em lugar nenhum. Sabe? E não é um problema. Mais uma vez, isso não é um problema. No sentido... O problema pra mim é dizer no início do vídeo que não, eu gosto de uma história bem contada, eu gosto de direção, eu gosto disso. Porque aí você está indo para um outro espectro. Se você gosta de direção, do que você gosta da direção? Da música? Por quê? Por que a música é boa? Porque você que botou essas cartas na mesa, não fui eu. Eu não te perguntei o que você acha da direção. Você falou que a direção era boa. Só que o vídeo a opinião dele sobre direção é: a direção é muito boa. Por quê? Porque tem cena bonita. Entendeu? Qual que é o lance? Eu me aposso de palavras que dão um certo tipo de credibilidade, mas no fim a minha análise é uma análise em cima do que eu gostei ou do que eu não gostei. E eu nem explico do porquê eu gostei ou não gostei. Eu só gostei ou não gostei. Isso que é meio foda. Mas dá certo, né? Então certo ele, né? Imagina se esforçar. Imagina se esforçar e as pessoas começarem a chamar ele, nossa, virou Otakult. Que é o pior coisa que pode dizer pra você, né? O pior é que ele tem razão sem querer a maioria das vezes. Todo respeito, Iago. De limpar bronze, criar Todo flores. respeito do mundo. Você tá maluco. Negócio nada demais. Ela admite que começou isso, porque um cara, um idiota, como ela mesmo fala, adorava essas magias bobas dela. E era o Rímel, que elogiava ela e tal, por esse tipo de coisa. Então dá a impressão de que tudo isso é por ele, basicamente, no caso. Ela teve uma impressão tão forte dele, que agora ela fica fazendo coisas indiretamente pensando nele. Pô, ele gostava dessas magias e tal, então eu vou coletar um monte. É o que eu tô falando, ela parece apaixonada por ele, só... Por exemplo, sobre esse anime, realmente ele tá certo sobre ser bem dirigido. Só que é pelos motivos errados. Tanto que ele usa
Um dos animes que ele mais gosta é o Violet Evergarden, que tem a direção terrível. Por quê? Porque a montagem dele é tão estranha, a direção dele é tão estranha, tão... Ai, tudo é muito blá blá blá, que a maioria das pessoas dorme nessa porra. Porque eu pensei que era eu que tava de má vontade. Só que eu percebi, depois vendo as pessoas falando, que Violet Evergarden é 880, né? Ou você chora todo episódio, ou você dorme todo episódio. Então, tem um padrão aí. Só que ela não entende esse sentimento. E bom, tem vários pequenos acréscimos, as cenas geralmente mais marcantes, tem uns extrazinhos, mas são coisa pouca. E sabe quem gosta de Violet Evergarden? Pedro Ladinho. Não é nada, no caso, absurdo e tal, é muito estendida. A luta, por exemplo, contra esse bicho que eles tiveram lá, não existe a luta em detalhes, é só um quadro minúsculo que mostra a criatura aparecendo. Aí botaram eles lutando contra. É esse tipo de acréscimo. Uma luta ou outra fica um pouco maior, ou no caso, uma cena emocionante é estendida em alguns segundos, ou bota uns trechos a mais. São coisas pequenas em geral, mas que dão uma grandiosidade maior à adaptação. Parece uma adaptação superior ao original, graças a isso. Ah, que cisma é essa de adaptação superior original, cara? Que cisma com essa merda, cara? Tiveram lá, não existe. Ai, como eu odeio esse papo, velho. E bom, tem vários pequenos acréscimos, as cenas geralmente mais marcantes, tem uns extrazinhos, mas são coisa pouca, não é nada, no caso, absurdo e tal, é muito estendida. A luta, por exemplo, contra esse bicho que eles tiveram lá, não existe a luta em detalhes, é só um quadro minúsculo que mostra a criatura aparecendo. Aí botaram eles lutando contra. Esse tipo de acréscimo. Uma luta ou outra fica um pouco maior, ou no caso, uma cena emocionante é estendida em alguns segundos, ou bota uns trechos a mais. São coisas pequenas em geral, mas que dão uma grandiosidade maior à adaptação. Parece uma adaptação superior ao original graças a isso tudo. E não só um negócio copiado e colado na tela. E bom, tem a última cena. Eu até entendo o argumento de que uma adaptação onde o grande lance é tentar emular sempre o que está sendo visto no mangá é um problema. Deixa meio chato porque é uma repetição muito grande. Mas, pelo que ele está dizendo aqui, o que acontece no Frieren é exatamente a mesma coisa. Só que não é. É exatamente a mesma coisa no sentido de que ele pega todas as cenas e aí ele coloca mais porque tem o lance do tempo. Só que não é verdade. Tanto que ele mostra aquela cena lá da... Aqui, ó. Deixa eu ver se é isso, no mangá. Esse é o enquadramento do mangá. Vamos dizer assim. Vou aproveitar pra gente conversar. Esse é o enquadramento do mangá. Né? No mangá foi só isso. Então ele tá dizendo que no mangá foi só isso. Eles olhando e tal. E aí ele tá de costas pra cena, né? No anime, eles colocaram um extrazinho que, nossa, fez... E a forma como ele tá... Eu teria que ver o mangá todos os quadros, né? Porque não deve ser só isso, né? Mas enfim. Mas ele tá de costas, o outro tá de lado, o céu tá de uma forma um pouco diferente, a maneira que mostra. Mas o mais importante é que o enquadramento, eles estão baixo para mostrar mais do céu, né? O teto, enfim. No mangá aí foi... aqui, quando vai pro anime... Ora, a chuva ser muito bonita. Quando vai pro anime, todos estão de costas, tem esse lago e tem o céu, né? O enquadramento é muito baixo, muito baixo. Tipo, muito mais baixo. Olha a quantidade, olha o tamanho que eles estão e olha a quantidade. Tipo, reforça muito mais a ideia. Tem o lago, que funciona como um certo tipo de espelho. E aí, depois corta pro céu. Pra chuva de meteoros. Então, Mas fora subindo. a chuva ser muito bonita, eles estão num local alto. Então, a ideia, os enquadramentos, a maneira como está sendo contado é muito diferente. Entendeu? Então, tipo, não é só um acréscimozinho. É uma visão diferente de uma pessoa diferente sobre o assunto. Sabe? Então, é muito pobre você dizer que, nossa, é uma adaptação melhor do que o original. Não, não é. Não é. Até porque essa frase, uma adaptação melhor do que o original, é uma merda essa frase, cara. Porra. Porque você tá dizendo, no final das contas, você tá dizendo que tem essa obra aqui, que foi feita com a visão de alguém, e aí eu dou pra uma outra pessoa contar essa história, e essa pessoa conta melhor. Nossa, eu conto melhor do que você a sua história.
sabe? E não é esse o ponto. Não é esse o ponto. De contar melhor, de contar pior. Até porque, do ponto de vista mercadológico, seria até bom não contar melhor. O ponto é que é contado de uma forma diferente. Tipo, nossa, que mangá legal, né? Vou voltar e vou ler. Porque se fica com se as pessoas ficassem com essa mentalidade de que existe uma adaptação melhor, adaptação pior, as pessoas escolheriam o que eles acham que é melhor. Você acha que esse condicionamento de pensar sempre que uma mídia já nasce como dependente de outra é uma forma dele validar que gosta de verdade? Ai, não entendi. Você acha que esse condicionamento de pensar sempre que uma mídia já nasce como dependente da outra é uma forma dele validar que gosta de verdade da história, porque senão ele vai valer menos por ser diferente? Caralho, não entendi, Copinho, desculpa. Não entendi. Eu li 2 vezes e não entendi. Você quer dizer que... Ah, não sei. Você quer dizer que ele usa essa forma pra validar que ele gostou do anime, mas ele faz sempre essa comparação de anime e mangá, e no final ele dá a opinião dele se no mangá e no anime qual tá melhor, qual tá pior. Porque, na verdade, o que acontece é tipo o pessoal que... dos livros, né? Que saiu a minha adaptação, saiu o meu livro, aí eu li e gostei. Aí vai ser uma adaptação em filme. Aí eu quero que tenha a determinada coisa no filme, determinada coisa que acontece no livro. E se não for igual, não é bom. Então, só que o livro ele tem um negócio que, obviamente, um livro de 300 páginas, você não vai conseguir adaptar tudo ele num filme. Você não vai conseguir colocar todos os pormenores, até porque pela forma como a forma de como um livro se comunica e como um filme se comunica, né? Então tem essa questão. Então não vai se... Então a tendência é que as pessoas achem que os livros são melhores do que os filmes. E boa parte das vezes que o filme é um resumo do livro. E muitos filmes, por um bom tempo, eles realmente funcionavam como quase que um resumo de livro, porque demanda dos fãs e tal. Mas isso é uma demanda do fã. Isso não é a obrigação do diretor, de forma nenhuma. Tanto que tem vários livros que são próximos do livro, do filme. Tem vários filmes que são próximos do livro, que são muito bons, e tem muitos filmes que são completamente o contrário, às vezes até, do que o próprio livro, e também são muito bons, que é a visão de uma outra pessoa em relação daquela história, né? Então isso não é uma regra, e muito pior do que uma regra, não é uma régua de qualidade, até porque não deveria existir nenhuma régua de qualidade, né? Então, tipo, tal filme é bom porque ele se parece com um livro, ou tal filme é bom porque ele acrescentou coisas que foram interessantes para os leitores daquele livro. Então, tem toda uma questão, né? Sobre essa questão da adaptação, né? Mas aí, também, como não existem regras, também não existem regras para adaptação, né? Você pode ter uma preferência por adaptações que se pareçam muito com o original? Pode. Mas você colocar isso como uma régua do que é bom, do que é uma boa adaptação, uma adaptação ruim, eu acho que você está muito limitante, né? E é um grande problema. Eu acho que quando você pega uma história e você... Aí agora é 100% pessoal, tá? Eu acho que quando você tem uma história, e aí a gente pode chamar isso de um conceito, né? Que essa história conta, tudo que ela conta, e você só replica tudo que essa história conta, por mais que você acrescente coisas, mas você sinta que, enquanto pessoa que está assistindo, você sinta que tem quase que uma obrigação de quem está fazendo aquilo de repetir determinadas coisas, eu tendo a achar que não é uma... Eu tendo a achar, não. Eu afirmo categoricamente que eu acho que não é uma boa adaptação. Porque esse compromisso
quase como se fosse um livro, fosse ou um material que for, fosse quase um negócio meio que dogmático, né? Foda-se, sabe? Eu acho que você foi escalado pra fazer uma adaptação de tal filme. Cara, você vai pegar a obra, vai ler, beleza, entendi, agora eu vou contar em cima disso. Eu vou ampliar isso, vou contar da minha maneira essa mesma história. Ou uma história uma história diferente. Porque senão, cara, qual que é o valor? Valor é uma palavra muito ruim, né? Mas, artisticamente falando, sabe? É muito complicado, sabe? Mas ele tem essa visão, enfim, a gente começou essa história por quê? O Marco, ele tem essa visão, e o problema é que ele passa essa visão, por mais que ele diga, é a minha opinião, ele sempre no início martela que tem um certo valor técnico no que ele tá falando, tá ligado? E é isso que me incomoda. Se ele falasse, olha, cara, esse aqui é meu vídeo, é a minha opinião, eu não sei de porra nenhuma, eu não estudo porra nenhuma, eu tô aqui, tipo como faz o Requisada, tá tudo bem, cara. Não tem problema. O problema é que ele puxa essas coisas como se tivesse um certo apuro, um certo estudo, e não tem, sabe? E não tem problema nenhum não ter. Mas o problema é puxar como se tivesse. E aí cria-se toda essa confusão aí em cima de um monte de coisa, né? Grandiosidade maior a adaptação. Parece uma adaptação superior ao original graças a isso tudo. E não só um negócio copiado e colado na tela. E bom, tem a última cena que eu achei estranho, que termina com ela dizendo que 10 anos lá, que essa próxima jornada dela, o objetivo dela, não é nada demais. Só que no mangá, não termina aí. No mangá, o cara comenta que apesar dela ter falado que 10 anos não é nada pra ela, é um centésimo da vida dela, foi um centésimo que mudou ela. Então isso aí ficou muito bonito e eu não sei porque não colocaram, e realmente foi. Caso depois de ter convivido com eles por 10 anos, ela mudou. Caso ela virou uma pessoa diferente. Causou um desenvolvimento pra ela, basicamente. Ainda tá causando esse... Não é nada pra ela, é um centésimo da vida dela. Ela tá dizendo que 10 anos lá, que essa próxima jornada dela, o objetivo dela, não é nada demais. Isso aqui, ele tem um ponto. Porque quando eu tava assistindo com o Matheus, claro, tava assistindo live, a atenção não é tão forte. Mas pareceu que ficou meio dúbio o sentimento dela naquele momento. Agora, pelo que ele tá falando, fica mais claro qual é o sentimento dela. Mas é aquilo, né? É a intenção. Pode ser que a intenção no anime foi essa para no próximo episódio explicar isso melhor. Ou ter um momento catártico lá na frente para explicar, que vai explicar melhor isso, né? Então, enfim, depende muito. Teria que ter assistido tudo para poder chegar nessa conclusão, né? Ainda tem essa questão, que é a questão do... É por isso que é foda avaliar a obra enquanto ela tá acontecendo, né? Dependendo da obra. Se não for Kagurabate, né? Que o muro já tá todo torto. Mas você pegar... Porque no anime é mais fácil, que é um projeto que ele tem já um direcionamento mais forte, né? Do que um mangá em publicação, né? Pode ser mudado várias coisas, enfim. Mas você pegar e falar, tipo, esse aqui não foi bom porque não ficou igual ao mangá, ou o mangá explicou melhor, é um pouco perigoso, porque o anime só pode, talvez, faça de uma forma diferente. Porque você não viu tudo ainda, então você não tem certeza. Só que no mangá, não termina aí. No mangá, o cara comenta que apesar dela ter falado que 10 anos não é nada pra ela, é um centésimo da vida dela, foi um centésimo que mudou ela. Então isso aí ficou muito bonito e eu não sei porque não colocaram, e realmente foi. Caso depois de ter convivido com eles por 10 anos, ela mudou. Caso ela virou uma pessoa diferente. Causou um desenvolvimento pra ela, basicamente. Ainda tá causando esse desenvolvimento. E eles tirarem isso, nossa, uma fala tão legal do anão, por que tiraram? Será que vão colocar no próximo episódio? Talvez coloquem no episódio 5, mas eu não entendi por que tiraram essa parte, é tão bonita. E depois a outra fala também, que ele vai viver praticamente metade da vida com ela maga lá. Talvez coloquem no começo do próximo, a possibilidade, mas eu estranhei. De qualquer forma, uma excelente adaptação, com vários momentos legais, coisas pra você pensar até, no caso, várias reflexões, você começa a fazer ali junto com a personagem. Isso, Marco, por que você não fez nenhuma reflexão, cara? Mas é foda também, né? E vários momentos... Eu entendo, Marco, 1,31 milhão de inscritos é foda também, né? Vai que ele fala um bagulho e dá uma merda. Muito emocionantes, no caso. Nem é triste nem nada, é só emocionante mesmo. São cenas bonitas, diálogos bacanas. Muito boa estreia.
Pra ser melhor, só se eles tivessem criado aí, é uma coisa que eu gostaria, pensei até quando anunciaram que esse é um episódio inicial super longo, eu pensei que eu ia tentar criar um negócio que não tinha no mangá, que era a história deles, indo até o Maui derrotando ele. Caso eles iriam basicamente criar um negócio original lá, porque isso não foi mostrado no mangá, um negócio em detalhe. Não, isso aí não. Ele prestou atenção. Cara, o Marco, ele sabe que o público dele gosta. Ele sabe isso. Até porque ele ensinou. Muito bom isso, inclusive. O gosto, de certa forma, ele é moldado, né? E o Marco, ele moldou o gosto do público dele pra ficar igual ao gosto dele. Então, diversas pessoas que acompanham os vídeos do Marco já sabem exatamente o que esperar e porque já tem um gosto muito parecido com o dele. Talvez um pouco antes, um gosto tipo, gosto de determinada obra, mas de tanto ouvir ele falando as mesmas coisas, o gosto é moldado para pensar exatamente como ele pensa em relação à análise, né? Então tem essa questão também. Então cria-se toda essa questão também. Mas essa questão que ele falou, nossa, eu li questão diversas vezes, né? Enfim, tô precisando que a Laurinha venha me dizer que o meu vocabulário é muito limitado. Mas o que ele comentou sobre não mostrar, que ele queria que mostrasse o início ali, eu acho que não faz sentido. Porque essa história é uma história pós o que aconteceu. E um ponto muito importante dessa história é que ela diz que as batalhas, essas coisas que aconteceram, não são importantes para ela. Não são importantes para ela. Não foi o que marcou ela. O que marcou ela foi que ela passou por tudo aquilo, por diversas aventuras, e ela não conheceu essas pessoas. E ela está numa jornada agora, depois que essas pessoas morreram, de tentar conhecer um pouco mais dessas pessoas. Então mostrar aquilo só pelos termos show-off diminuiria bastante o impacto. Viraria até... se jogaria muito safe e viraria um anime até com uma força menor do que ele tá tendo com o que ele tá mostrando, com o que ele mostrou nesses 4 episódios. Não tá de graça, porque seriam 10 anos em, sei lá, 1 hora e meia. Mas ainda assim iriam criar um começo que incrementaria o material original. Mas não. Eles, no caso, começaram igualzinho, estão adaptando o mangá sem grandes modificações, só com alguns estrezinhos aqui e ali, bem de leve. Então, ok, é uma adaptação muito boa. Não é daquelas que, nossa, fez horrores pelo original, que já é muito bom. E esse é meio... Fez horrores pelo original. As frases dele são muito boas. Fez horrores pelo original. Tipo, ajudou ao original. Porque ele tem uma visão muito utilitarista da adaptação em anime pra fazer bem, pra vender mangá. Entendeu? Tipo, a função da adaptação é ela incrementar coisas pra que ela chame a atenção pra que vá vender o mangá. Isso a gente já falou várias vezes. E sim e não, né? Sim e não. Do ponto de vista comercial, sim. Mas isso aí é uma discussão para quem vai ter o lucro, né? Eu sinceramente acho, não sei o que vocês acham disso, mas eu particularmente acho que isso não é uma discussão nossa. Tipo, das pessoas que estão consumindo. Eu acho que isso é uma discussão que vai ter lá o cara com o Excel dele aberto, que vai ter, enfim, sabe? A discussão do CEO, do PO, sei lá de que porra for, entendeu? Não é discussão de quem tá assistindo, do público e tal. Isso é que se foda, tá ligado? Se foi perto se ele fez aquela cena porque alguém falou pra ele fazer melhor, porque vai aparecer com... que vai vender mais mangá, sabe? Tá ligado? Não sei se é uma discussão nossa. Até o ato de ver anime parece uma busca por momento de dopamina e clima. Tem uma complicação. Quando o original já é muito bom, é difícil tentar melhorar. Você só tenta fazer pelo menos jus a ele. E aqui estão fazendo isso, com alguns leves acréscimos. Bacana. A Open em si eu não achei nada demais. E esse é meio que uma complicação. Quando o original já é muito bom, é difícil tentar melhorar. Você só tenta fazer pelo menos jus a ele. Viu? Esse vídeo aqui foi muito esclarecedor em relação a essa questão de adaptação, velho. Muito esclarecedor mesmo. Vou pegar o livro do Humberto Eco que eu comprei e vou tacar no fogo. Brincadeira, não comprei não. Eu não leio, porra, tá maluco. E aqui estão fazendo isso, com alguns leves acréscimos. Bacana. A Open em si eu não achei nada demais, tanto na parte da animação, storyboard, quanto na música.
mas a versão clipe dela, que é basicamente a música completa, com uma nova animação Vai sim, Robertson. Fica esperando aí que vai começar. ali em cima, eu achei muito mais legal. E o que eu mais gostei foi a música da Andy. Meu Deus, que música linda! Sempre termina o episódio. Pô, me desculpa. É a música genericaça, mano. Eu já ouvi essa música várias vezes, mano. Papo reto. Essa música aqui da Engine, eu já ouvi lá várias vezes. Com vários cantores diferentes cantando. E o que eu mais gostei foi a música da Andy. Meu Deus, que música linda! Sempre termina o episódio, eu fico lá escutando a Andy porque é muito bonita a música. Eu espero que usem como trilha sonora até, de alguns momentos finais bonitos aí. Deixem, no caso, sem enrolar a animação da Andy, deixem só ela como se fosse uma trilha sonora por trás. Ah, isso é bem provável que aconteça. Porque é muito bonita. Com certeza indico a darem uma chance e comentem vocês também quais as cenas que mais chamaram a atenção. Foram essas que eu comentei aqui ou não, foram outras. E quem gostou muito pode até comprar o mangá, que tá à venda no Brasil. O link pra aí tá na descrição do vídeo. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ótimo vídeo do nosso querido Marco Abreu. Quando o homem quer entregar, ele entrega, né? Não tem jeito. E eu só senti um pouco de falta dele comentar que o anime é printável, né? Senti um pouco de falta disso aí. Podia ter falado aí que o anime é bastante printável, porque ele é. Eu, inclusive, tirei muitos prints, seguindo aí o printismo, que é a ciência aí que estuda o print. Muito obrigado, Marco Abreu. Cara, eu gostei muito desse anime, velho. Muito mesmo.